Me chamo Priscila Paula de Paula, sou candidata ao PSS 2022 no Núcleo de Educação de Laranjeiras do Sul, pelos municípios de Quedas do Iguaçu e Espigão Alto do Iguaçu. Aqui está meu documento de identificação conforme exigido no edital. Nesse momento, irei propor uma aula no componente curricular de matemática na disciplina de Educação Financeira que é ofertada agora no novo ensino médio. Essa aula contempla o primeiro ano do ensino médio. Aqui eu trago para vocês uma situação-problema. Queremos analisar a vida financeira de Pedro. Então, o que iremos estudar nessa aula? Então, você irá ver nessa aula. Revisar os conceitos de receitas fixas e variáveis, que são conteúdos que a gente já viu nas aulas passadas. Revisar os conceitos de despesas fixas e variáveis. Conceituar sobre a importância do orçamento e desenvolver ideias para gerar rendas variáveis. Então, alunos, vamos fazer as seguintes reflexões para assim entrar no nosso conteúdo que é o orçamento. Então, você sabe quanto gasta em um dia? E em um mês? Você tem essa noção? Qual que é o valor que os pais de vocês gastam com vocês durante um período de um mês, um ano? Você já parou para analisar suas despesas? Em que você gasta? Em roupa, alimentação, festa, eletroeletrônico, celular novo. Você sabe quais itens mais consomem o seu dinheiro? Sabemos aqui que muitos alunos não possuem renda fixa, né? Mas ajuda o pai ou a mãe, ganha algum dinheiro ou possui mesada, né? E vocês como que gastam esse dinheiro? Você anota suas receitas e despesas? Você faz essa anotação durante o mês, durante o dia? Quanto que você gasta? Então, nesse momento, iremos colocar a palavra orçamento em destaque, que é igual o tema da nossa aula, né? E nesse momento, espera-se que os alunos deem ideias do que significa a palavra orçamento. Dessa maneira, né, para a gente começar o debate e discutir sobre esse conteúdo. Espera-se que nesse momento os alunos digam alguma dessas palavras ou algum desses conceitos. Então, identificar seus hábitos de consumo, conhecer sua realidade financeira, fazer o seu planejamento financeiro, administrar imprevistos e definir suas prioridades. Sendo assim, nós vamos revisar os conceitos de receita e de despesa. Então, o que são receitas? Então, as rendas também são chamadas de receitas. Então, as receitas, como o próprio nome diz, é o que se recebe. São ganhos e elas se dividem em receitas fixas e variáveis. Receitas fixas são aquele dinheiro que a gente recebe todo mês. Então, podemos colocar na casa de vocês, o pai e a mãe de vocês, que recebe o salário. É um valor fixo todo mês. E as rendas variáveis são trabalhos ou bicos que as pessoas costumam utilizar, que você trabalha e você recebe. Nem todo mês você recebe uma quantia, às vezes você recebe menos ou mais, que isso agrega na sua receita, ok? E o que são despesas? São os gastos que você possui em determinado tempo. Elas se dividem em despesas fixas e variáveis. Fixas vocês podem visualizar na casa de vocês, como a conta de água, luz, internet, que ela vem um valor fixo todo mês. E as despesas variáveis, podemos colocar que você, aluno, ficou doente ontem ou antes de ontem, o pai de vocês precisou ir no médico. Então, ele precisou tirar dinheiro da sua receita para pagar. E foi uma despesa variável, porque ele não contava com essa despesa. Ok? Então, aqui eu trago para vocês a vida financeira de Pedro, que é a situação que nós vamos resolver nessa aula. Então, Pedro é um pai de família que atualmente trabalha como contador em uma empresa de contabilidade. Sua esposa, que se chama Giovana, trabalha no supermercado como caixa. A renda atualmente da família é de 4,7 salários mínimos, sendo que 1/3 dessa renda é de Giovana e o restante é de Pedro. O casal possui 2 filhos que se chamam Lucas e Leonardo e atualmente ambos estudam no Colégio Estadual Álvaro Natel de Camargo. Então, Pedro trouxe para nós o seu orçamento. Então,
Previamente, antes de calcular o orçamento, nós temos que calcular, ver o orçamento de Pedro, vamos calcular a sua renda. Então, sabendo que atualmente o salário mínimo no Brasil é de R$ 1.212, né? E sabendo que a família de Pedro recebe 4,7 salários mínimos, vamos fazer a multiplicação desse valor, chegando no valor de R$ 5.696,40, que é a renda familiar de Pedro, né? Conforme o trabalho de Pedro, de contador, e de Giovana, de caixa de supermercado. Então, e qual será o valor da Giovana, né? Pegamos essa renda de Pedro e dividimos por 3, no qual uma parte dela é a renda de Giovana. Assim, Giovana recebe R$ 1.898,80 por mês. Essa é a renda fixa de Giovana. Será que pela função que ela desempenha é um salário alto, baixo, por ela ser mulher, né? Podemos fazer essas reflexões com o aluno referente à renda de Giovana. Então, aqui eu apresento para vocês o orçamento de Pedro. Então, a renda fixa que a gente já fez o cálculo, e aqui são as despesas, as saídas. Então, quando eu faço a soma, né, dá R$ 6.381. Podemos perceber que o orçamento do mês de abril da família de Pedro deu negativo. Assim, eu vou levar os alunos a refletir e fazer questionamentos e, após, fazer exercícios. Então, a atividade proposta para esse conteúdo... Então, a atividade proposta para esse conteúdo são essas duas aqui. Então, conforme as despesas de Pedro, né? Então, eu coloco as duas atividades. Podemos perceber que o orçamento familiar de Pedro está no vermelho. Quais são as maneiras de reduzir os gastos de Pedro? Então, nesse momento, espera-se que os alunos falam que Pedro pode diminuir com a água, com a internet, com a luz, economizando, né? O IPVA e IPTU que estão aqui são 2 impostos que ele pode também, se paga uma vez por ano, então não vai ter mais. O aluguel ele pode deixar um lugar mais barato, a gasolina e assim por diante, né? O cartão de crédito, espera-se que ele corte essas despesas. E o outro exercício proposto, né, diante do orçamento que está no vermelho da família de Pedro, se ele diminuir os gastos, em quanto tempo ele normalizará a vida financeira? Então, Pedro no mês de abril está devendo, então no mês de maio ele vai ter que regularizar. Em quanto tempo ele vai regularizar os seus gastos, se ele não tiver mais gastos no mês de maio, né? Então, assim, os alunos vão refletir que, às vezes, na casa deles, né, o pai e a mãe estão no vermelho e de que maneira eles podem ajudar. Como metodologia ativa que está exposto no meu plano de aula, eu trouxe em aprendizagem em pares. Então, como o orçamento de Pedro está no vermelho, então eles vão desenvolver uma renda variável. Então, para ajudar Pedro a possuir maior renda em sua família, faça pare com os colegas para discutir uma renda variável que Pedro possa ter para aumentar a sua receita. Assim, dessa maneira, os alunos irão discutir e depois apresentar para os restantes dos outros alunos, né, quais são a renda variável que eles tiveram de ideia para Pedro, né, para aumentar a sua receita. E, para finalizar a minha aula, eu desenvolvi o jogo Clicker com os alunos, né, o Quiz Clicker. Então, cada aluno irá receber uma plaquinha, onde consta o número do aluno, né, e a letra A, B, C e D, para responder o quiz. Então, eu trago uma pergunta somente para nós poder demonstrar para vocês, né? Quando o seu orçamento está alto as despesas, o que devemos fazer? Então, aqui estão as opções, né? E a opção correta é cortar os gastos com despesas variáveis. Assim, eu posso levar os alunos a refletir, né, sobre os gastos que eles têm. Então, diante essa aula, né, vimos a importância do planejamento financeiro através do orçamento e maneiras de possuir uma renda variável. Espero que tenham gostado, então seria isso. Obrigada!